1865, ele divulgou sua empolgante descoberta triunfantemente. Ele estava certo de que, baseado nas experiências com as ervilhas, você poderia prever quantas qualidades diferentes seriam herdadas pelas gerações posteriores. Qualidades herdadas não desaparecem, nem quando cruzadas com variações diferentes. Elas aparecerão de novo e mais tarde novamente. E é possível prognosticar quando e até quais. A sociedade científica não se impressionou na época. E Mendel faleceu em 1884 sem muito reconhecimento por seu trabalho. Ora, o que realmente são as famosas leis de hereditariedade de Mendel? Pegue uma flor vermelha e uma amarela. Elas se apaixonam, se casam e têm filhos. 4 lindas flores vermelhas. Essas 4, em seu devido tempo, também têm filhos. 3 lindas flores vermelhas. Mas veja, uma flor amarela. Perfeitos pais vermelhos e uma criança amarela. Como isso pode ser possível? Vamos verificar os genes para encontrar a solução. Cada um dos avós vermelhos e amarelos tem genes da mesma cor. Seus filhos herdaram o gene de cada pai, portanto possuem um vermelho e um amarelo. Mas, porque o vermelho é dominante, suas cores são vermelhas. A história continua. Esses também têm seus filhos. E novamente um gene de cada pai é herdado. Então temos casais completamente vermelhos, casais misturados, e pares de genes completamente amarelos, e uma flor de amarelo puro. Contemplando as flores, vemos uma beleza verdadeira. Cores incríveis e formatos encaixados num arranjo tão maravilhoso que é impossível alguém negar a admiração profunda pelo poder criativo e inteligente daquele que no terceiro dia ordenou a existência. E Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo o seu gênero, e cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E viu Deus que isso era bom. Ora, o que vem a ser um gênero? Na vida, encontramos vários gêneros de espécies. Portanto, vamos mudar a questão para o que uma espécie vem a ser, pode ser bem complicado. Os especialistas chamam de espécie um grupo ou pool de genes interreprodutores. O que querem dizer com isso é que cada gênero ou espécie tem uma cópia de projeto para seu tipo básico. Existe o gênero canino, que tem um tipo básico específico da sua cópia de projeto. Existe o coiote, que pertence a ele, existe o lobo, existe o São Bernardo, o pequinês, o salsicha e todas as variedades de cachorro que temos. Ora, eles são diferentes uns dos outros, mas eles se cruzam um com o outro e, portanto, eles pertencem ao mesmo gênero ou mesmo pool de genes interreprodutores. Se as diferenças físicas não forem grandes demais, você pode pegar um São Bernardo e cruzá-lo com um pequinês. Ora, o gênero felídeo é semelhante. Para todos eles, tem uma forma básica da cópia de projeto de DNA tão semelhante que as muitas variedades de gatos, de acordo com as circunstâncias, se cruzam uma com a outra, pois suas moléculas DNA combinam ou se adaptam a combinar uma com a outra. Ora, se esse é o caso, então temos uma espécie. Como podem ver, é um termo bem difícil de definir. O importante é entender isso. É excessivamente dificultoso conseguir que um gênero se reproduza com um outro. Você não pode cruzar um gato com um cachorro, pois as moléculas DNA não têm a combinação básica, uma com a outra, para capacitar a reprodução.
Porém, algumas vezes algo acontece nas moléculas DNA e nos cromossomos. Acontece uma alteração, uma que chamamos de mutação. Em 1886, um holandês chamado Hugo de Vries descobriu algo empolgante ao colecionar flores do campo. Ele já conhecia as azoenoteras comuns, mas aqui ele encontrou tipos desconhecidos da mesma família. Levou-as para casa e as reproduziu. Ele conseguiu tipos totalmente diferentes. Então publicou seus resultados em 1901 e 1903 com o título de A Teoria das Mutações. Durante esses mesmos anos, os resultados do trabalho de Mendel alcançou a atenção do público, mas pareceu tornar a teoria de Darwin da evolução gradual impossível. As mutações, de repente, se tornaram a nova magia que poderia superar o neodarwinismo com suas sólidas barreiras entre as espécies diferentes. Ora, por que ocorre uma mutação? Uma das respostas é radiação. Aqui, por exemplo, usando raios-x, novos tipos de violetas africanas são reproduzidas por mutações deliberadas. Essas mutações, induzidas pela radiação e outros fatores, podem ocorrer tanto nas plantas como nos animais. Mas o que uma mutação realmente faz, mesmo quando elas parecem tão bonitas como essas aqui? Será que elas aperfeiçoam o gênero ou a espécie? A resposta é negativa. Vamos olhar um exemplo. O mosquitinho da fruta. O biólogo genético holandês Dr. Willem Ovneu explica. Ora, o que significam essas mutações? O importante para os evolucionistas sempre foi a questão de saber se as mutações são importantes na tal evolução. Porque os dois únicos mecanismos que são supostamente conhecidos para as tais evoluções são, em primeiro lugar, as mutações e, em segundo, a seleção natural, um processo da natureza na qual essas mutações são selecionadas. E as mutações favorecidas são acumuladas para que tenhamos gradativamente todos os tipos de animais. Ora, disso tudo que é verdade de acordo com os sólidos fatos da genética. Bem, o primeiro fato é que podemos realizar essas mutações bonitas no laboratório, porque nós as protegemos, somos bonzinhos para com elas e cuidamos delas. Mas esses pobres animais facilmente morreriam na natureza, pois todas essas mutações as danificaram. As mutações são danosas, perigosas por suas inconstâncias e frequentemente elas são simplesmente letais. Portanto, as mutações causam danos. Elas são muito interessantes para nós, porque por meio dessas mutações podemos estudar muitas das leis da genética nos animais, mas elas são fora do normal e causam danos aos animais. As mutações na natureza, na verdade, causam danos e enfraquecem as espécies. Nos dias de hoje, de bombas atômicas e usinas nucleares, nós temos medo, com razão, de radiações e das terríveis mutações consequentes, como as deformações. Mas será que a seleção natural pode favorecer pequenas mutações positivas e ajudá-las a se desenvolverem em novas espécies mais fortes? Ora, o que a seleção natural realmente faz? Vamos tomar alguns exemplos. Vamos dizer que você pegue um organismo que passou por um certo número de mutações e 95% dessas mutações foram negativas, isso é, são um incômodo para o organismo. Certamente a seleção natural vai eliminar, com o passar do tempo, aqueles organismos que são menos adequados a seus habitats. Se um homem contrai diabetes por perder algumas informações nos seus genes, até por mutação, então ele será menos capaz de competir com outras pessoas que são mais saudáveis, e o mesmo se aplica a todos no reino animal. Portanto, a mutação evita mesmo a deterioração dos espécimes, das espécies de um gênero. Ela restaura, estabilizando-os antes que prossigam para pior. Mas agora vamos ver por outro lado. Digamos que você